Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre Haaland e Vinícius Júnior. Ontem a gente falou muito sobre a escalação, da Champions League e os principais pontos, e é óbvio, surgem dúvidas sobre esse comparativo entre Haaland e Vinícius Júnior. Haaland é o melhor jogador como mandante, Vinícius Júnior é o melhor jogador como visitante. O que muda entre os dois? Qual que é a diferença? Por que o Vinícius Júnior não está em primeiro em tudo? Ou por que o Haaland não está em primeiro em tudo? A gente vai responder tudo isso para vocês agora, tá? Eu vou tomar um gole de café enquanto a gente corta a cena para o geral com o perfil de cada um dos jogadores. Seguinte, jogando no geral, ou seja, pegando as notas tanto de casa quanto fora, né? Então você tem aí o agregado das notas. Você tem o Haaland com uma nota 90. Você tem o Vinícius Júnior com uma nota 59, tá? Então, nesse cenário você vai ter, e não é surpresa para ninguém, tá? Você vai ter um Haaland muito melhor na finalização, chutes realizados e conversão, e você vai ter um Vinícius Júnior mais participativo no número de passes, na progressão que ele vai ter no campo, ou seja, no espaço que ele vai ganhar nesse campo. E, é claro, você acaba tendo, por uma importância da conversão de gols, de marcar gols, o Haaland como principal jogador entre esses dois nesse comparativo, tá? Então, por que o Haaland está ali muito à frente do Vinícius Júnior, numericamente 90 a 59, por mais que não seja tão grande a diferença aí, e a gente vai explicar isso mais para frente. Basicamente porque o Haaland converte gol, tá? E isso, para análise do jogo, para entendimento do futebol, isso é muito importante. Isso é muito importante. Converter gol é algo extremamente importante e muito difícil de ser feito. A gente vai passar essa semana pelos jogos da Champions, e outro cara de destaque na posição do Haaland, né, colocando isso como centroavante, não como um ponta, né, como o caso do Vinícius Júnior, um dos destaques é o Giroud. E a gente vai ver a nota do Giroud amanhã ou na terça ou na quarta-feira, e a gente vai ver essas notas, a diferença, a discrepância, por mais que o Giroud tenha ido bem em relação ao Haaland. O que o Haaland faz é algo absurdo. É algo absurdo. Numericamente falando, é algo absurdo. E nesse cenário que a gente está, a gente pode ainda olhar, de fato, uma certa fase de defesa dos dois, onde você tem o Vinícius Júnior ainda mais participativo do que o Haaland, mas é claro que nesse cenário aqui, por mais que a gente não tenha pesos diferentes por posição, contribui muito menos do que a realização ou o impedimento de um gol. Então, assim, se você tem o Courtois que impede o gol ou o Haaland que faz o gol, numericamente pesa demais para esse jogador na hora da nota. Já o Vinícius Júnior, que tem outras participações, outras valias dentro do jogo, acaba não pesando tanto, tá? Isso é um ponto importante da gente entender essa análise. E aí a gente vai para a análise do cara jogando em casa. Assim, o Haaland jogando dentro do Etihad é absurdo, tá? Então, a gente está falando de um jogador que aumenta quando joga em casa em relação à sua média no geral. Aumenta a taxa de conversão, aumenta o número de chutes a gol, aumenta a participação em passe, participa até um pouquinho mais nos passes, não é um cara de tanta progressão, e aí você imagina o seguinte, tá, gente? Só para explicar essa questão da progressão, porque que vai aparecer muitas vezes o centroavante com menos progressão. Basicamente porque tem menos campo para correr. Então, assim, você imagina que o Haaland vai fazer um gol de dentro da área, com um toque só. Ele não teve que dar um sprint muitas vezes. São poucas as vezes que ele vai dar um sprint. Grande parte das vezes é um toque só para conversão. Então você tem pouca distância percorrida, mas muita participação na hora da finalização. Por isso que essas notas são mais baixas na progressão. É só pelo perfil do jogador, tá? Mas isso não impacta diretamente se ele é bom ou ruim. Na verdade é só uma característica dele ao jogar com aquela equipe. E aí você tem na fase de defesa até um maior número de participação, inclusive. O Haaland passa a ser mais importante em todas as fases do jogo, jogando como mandante, né? E se a gente for fazer o comparativo com o próprio Vini Júnior, a gente tem o Vinícius Júnior tendo uma queda dessa nota como mandante. E aí você tem uma queda, não pela participação, mas pela conversão, basicamente. Ele precisa tentar muitas vezes o gol para conseguir um gol. E isso pesa demais. Então, por mais que a gente fale que o Vinícius Júnior cresceu, e de fato cresceu,
nas finalizações, até pelo número mais alto de participação na finalização, talvez seja necessário ser mais... seja necessário de converter mais essas chances criadas em gol. Seja esse o ponto a melhorar nele ali jogando no Santiago Bernabéu no caso. Então você tem um Vinícius Júnior ainda participativo, ainda, olha como a progressão dele é muito maior do que a do próprio Haaland, mas ainda participativo, ainda contribuindo para a equipe, ainda gerando situações, mas você vai ter uma equipe onde os gols vão se diluir. Onde você vai ter o Benzema, você vai ter o Asensio, você vai ter a participação do Valverde, do Kroos, do Modric, esses gols vão se diluindo, né? E nas chances que o Vinícius cria, por vezes são outros jogadores, o próprio Rodrigo, por exemplo, são outros jogadores que vão aproveitar essa chance para a conversão. Então esse é o cenário. É um cenário onde o Vinícius Júnior não converte tanto e por isso a nota dele vai um pouco para baixo. Quando a gente olha o cenário inverso, Haaland como visitante, a gente vai ter um Haaland com nota 36. Ou seja, se a gente olhou o Haaland com nota 100, quando ele joga fora de casa, e não quer dizer que seja assim agora na próxima quarta-feira, né, na próxima terça, se não for na memória, do jogo Real Madrid e Manchester City, não quer dizer que aconteça isso no Bernabéu. Mas até agora, até o momento, Haaland não foi bem jogando fora de casa. Ele não recebe tantas bolas, ele não participa das ações, ele acaba ficando mais isolado nessa equipe do City e ele acaba participando menos das finalizações, o número cai muito nas finalizações e por consequência também cai nas conversões, ou seja, é muito provável que esse cara não esteja recebendo bolas em condições de finalizar bem. E aí é todo um trabalho de equipe para melhorar, né? Esse é um cenário que a gente pode estar vendo no jogo contra o Real Madrid também. Então assim, poxa, o Haaland passou em branco. Cara, normal em relação aos números que ele tem. Tudo bem que ele pode fazer o gol, pode fazer algo, pode ter uma situação de pênalti, por exemplo, algo do tipo, mas no final das contas, a grande valia do Haaland, principalmente numérica, está relacionada ao mando de campo voltada para o jogo no Etihad, ou seja, o jogo de volta. Esse primeiro jogo o City vai ter mais dificuldade e a gente vai falar disso mais para frente, tá? Já o Vinícius Júnior passa a ter uma nota mais alta, 58. Por que ele passa a ter essa nota mais alta? Porque ele consegue ter um número de chutes tão equilibrados quanto, ele consegue participar da progressão, mas é uma progressão mais direta. Ele consegue participar dessa progressão menos com passe, mais com as corridas, mais com os sprints, e aí você tem ali uma taxa de conversão de chute para gol maior que essa primeira linha ali. Quando ele tem essa parte de conversão maior, você tem um jogador com mais nota. O Vinícius Júnior deixa de ser um jogador que só aparece no top 50 jogando em casa, para ser um jogador que é o melhor jogando fora de casa. E esse é um grande ponto de debate para a gente ter aqui. Por quê? E aí talvez isso para encerrar o vídeo seja o grande ponto de reflexão. Porque nessa discussão de quem é melhor, você não vai chegar à conclusão. Eu também não, e ninguém vai, com número ou sem número. Porque ser o melhor, você ou coloca um negócio muito voltado a resultado, que aí vai apontar qualquer um dos dois em situações diferentes, em cenários diferentes, ou você vai pelo seu gosto pessoal, que é a parte que a gente falou no vídeo de ontem, de poxa, tem jogadores aqui que eu me sinto desconfortável porque eu não conheço. Então há jogadores no mundo que jogam muito bem que a gente não conhece. E nesse cenário que a gente não conhece, talvez o grande ponto seja entender quais são as valias desse jogador, quais são as competências desse jogador que vão contribuir para um cenário e para uma equipe. Ou seja, o Haaland e o Vinícius Júnior não disputam posição, mas que a gente possa olhar o Haaland e o Vinícius Júnior e entender que como seres humanos eles vão ter pontos positivos, pontos negativos, pontos de maior contribuição, pontos de menor contribuição e vão ter dias bons, dias ruins jogando. Claro, nesse nível que eles estão, vão ter mais dias bons, treinam para isso, tem estrutura para isso, tem condições para isso, tem mental para isso. Mas vão ter dias bons, dias ruins, vão ter momentos e situações onde eles tendem a crescer na competição, momentos e situações onde não tendem a crescer e tendem a sentir dificuldade. Faz parte, acontece com você aí na tua casa, acontece comigo aqui e acontece com o Haaland e com o Vinícius Júnior também. Então relaxa, tá tudo bem, é um jogo de futebol muito importante que a gente vai fazer a cobertura completa dos dois jogos nos próximos dias, né? Na terça e na quarta, para vocês, beleza?
Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!